Agora vamos falar sobre obesidade infantil, que é um tema que vem ganhando espaço nas mídias e redes sociais, né? Todos têm um papel importante quando o assunto é obesidade infantil. E não adianta querer aí saber de quem é a culpa, né? Ninguém é culpado nessa história, assim, será que é o pai, será que é a criança? Existe toda uma discussão sobre isso. Por isso que eu vou conversar agora com a doutora Tanise Balvedi Damas, ela que é médica endocrinologista. Eu falei certo? Sim. E que bom, hein? Eu fiquei bastante preocupado em gaguejar, porque é uma palavra grande. Obrigado por ter vindo aqui no estúdio do Cidade News. Fala um pouquinho sobre obesidade infantil. De que forma que a criança é um estilo de vida? O que causa a obesidade infantil? Que é um tema bastante preocupante, não só aqui, mas no mundo, né? Sim. Bom dia, obrigada pelo convite. A causa da obesidade infantil, a gente fala que é multifatorial. Existem várias causas, desde genética, estilo de vida, algumas doenças hormonais, alguns medicamentos, mas a causa principal e que a gente pode agir nela é o estilo de vida. E quando isso ocorre, quando a criança já está com obesidade, a gente pode falar num estágio avançado ou não? Ou quando já está obesa, como é feito? Existe tratamento? Como que se resolve isso? E existe tratamento. Acho que a gente podia começar primeiro pelo diagnóstico, sim, né? Sim, como saber favor. que a criança está obesa? Na criança, o diagnóstico é um pouquinho diferente do adulto, porque também, como no adulto, se usa o IMC, que é o índice de massa corporal, que quando se divide o peso pela altura ao quadrado, mas o número não é um número único, porque vai depender da idade. Então, existem alguns gráficos em que o pediatra coloca o peso, coloca a altura, e ele vai comparar para a idade, o peso, a altura, vai comparar com a altura dos pais, e é feito toda essa análise para saber se a criança está obesa ou não. E a questão do risco da saúde para essa criança que é obesa? Então, existe o risco, desde o risco do bullying, né, na escola e tudo, e os riscos à saúde. A obesidade, ela aumenta o risco de ter diabetes tipo 2, de ter hipertensão, e com isso das doenças cardiovasculares, infarto, AVC, que são as principais causas de mortalidade hoje. O diabetes tipo 2, que antes era considerada uma doença do adulto, uma vez até se chamava de diabetes do adulto, hoje tem aparecido em crianças, em grande parte devido à obesidade. Os pais têm uma participação bastante importante, né? De que forma que o pai pode ajudar a criança a não chegar nesse estágio? Sim, a prevenção parte dos pais. Os pais têm que dar o exemplo. Não adianta o pai e a mãe dizerem, você tem que comer fruta, e o pai e a mãe não comerem. Sim. Então, vai partir do exemplo da Elas rotina imitam da casa. tudo, né, as crianças. Sim. E a prevenção começa já desde a gestação. A mãe, quando está gestante, é importante não ganhar peso em excesso, porque o excesso de peso na gestação vai levar a um excesso de gordura abdominal e já expõe o feto a um ambiente propício a se tornar obeso depois. Então, mas com obesidade, com diabetes gestacional, são fatores de risco. Mas risco não quer dizer que obrigatoriamente vai ter. Significa que tem que ter um cuidado a mais. Outro fator, então, passando a gestação, vem a fase do bebê. Então, a amamentação também é um fator protetor. Para a mãe que consegue amamentar, a recomendação hoje é amamentar exclusivamente por 6 meses e a amamentação associada aos alimentos, as papinhas, até 2 anos ou mais. Isso vai depender, claro, da decisão da mãe, do filho, da decisão com o pediatra, mas, em geral, essa é a recomendação. O estilo de vida dessas crianças hoje, fala-se muito que antigamente as crianças brincavam mais na rua, corriam, brincavam, bicicleta, enfim. Agora é muito em apartamento, muito trancado, muito videogame. Isso contribui? Com certeza. O estilo de vida atual, com muita televisão, tablet, celular, videogame, quanto mais tempo a criança passa nesses eletrônicos, maior é o risco de desenvolver obesidade. Então, tem que ter limite. Como na educação em geral, a gente tem que dar amor e tem que dar limite. E o limite é, os pais vão estabelecer quanto tempo a criança vai poder ficar na frente das telas, né, e seguir essa regra. E os pais também vão ter que dar o exemplo nessa questão, né? Para a gente finalizar, o tempo é curto, qual profissional deve procurar? Porque tem gente que tem dificuldade com as siglas, né, com cada setor que você deve procurar dentro da área da medicina, né? Fala um pouquinho pra gente. Então, o primeiro profissional falando em obesidade infantil é o pediatra. O pediatra vai dizer se essa criança está dentro do peso ou não. E aí, às vezes, o pediatra vai encaminhar para o especialista que trata de obesidade é o endocrinologista, então, no caso da criança, é o endocrinologista pediátrico,
E a equipe multiprofissional é interessante também, nutricionista, educador físico, a gente pensando em saúde pública, então seriam principalmente esses, pediatra, nutricionista, educador físico e o endócrino em casos específicos. Por uma questão de regra, você pediu que falasse o seu CRM, por favor. Sim, é uma regra do Conselho Federal de Medicina, quando a gente fala na TV, tem que falar Ótimo, qual é o CRM. ótimo. Vamos cumprir. Então, eu sou médica, meu CRM, o meu número no registro do Conselho é 10.980 e tenho registro de qualificação de especialista em endocrinologia, que é 8.104. Tá aí, obrigado pela sua participação. Eu que agradeço, bom dia. Então falamos com uma especialista do assunto.